espalhado pelo Brasil e pelo mundo. Então, é só para dar um exemplo que o carinho que nós temos pelos bombeiros, pessoal, e quero que vocês entendam isso, é muito grande. Eu vou estar sempre do lado dos bombeiros, civil e militar. Essa é a minha obrigação aqui no Parlamento. Qualquer demanda aqui dos bombeiros civis e militares, eu estarei na mesma trincheira, sempre defendendo os interesses de vocês. Agora, termino aí, meu senador Jaime Campos. Se a questão é só o nome, por que mudar o nome para dar toda essa polêmica que nós estamos criando aqui de algo que já está regulamentado pelo próprio Ministério do Trabalho? Toda ela regulamentada, ponto e vírgula, e que pode ser ampliado na negociação, na discussão, melhorada a redação. Eu sou daqueles que em time que está ganhando não se mexe. Vocês, bombeiros, civil e militar, são heróis, de fato são heróis. São heróis das nossas vidas, ambos são heróis. E eu tenho essa homenagem a ambos. Quem não sabe que vocês são lutadores? Quem não sabe que vocês dão a vida, se necessário, para salvar as nossas vidas? Então, com essas considerações, eu acho que nós tínhamos que ir devagar com essa questão, olhar com muito carinho. É natural que o sindicato da categoria está aqui para defender a categoria, seria diferente. Se o Chico Bombeiro viesse aqui e defendesse diferente, eu ia pedir para que a oposição derrubasse o Chico Bombeiro que está aqui. Eu ia fazer uma chapa de oposição para te derrubar, Chico. Claro que tu tem que vir aqui defender o interesse da categoria e com os argumentos sólidos que você colocou. Então, pessoal, eu quero aqui, na linha que foi colocado por todos, que nós temos que parar para olhar. As consequências estão aí. Se esse projeto for aprovado da forma que está aqui, colocando totalmente a mudança do nome daqueles que, como eu digo, dedicam as suas vidas em defesa de nós todos. E aí, meu querido senador Jaime Campos, Vossa Excelência, como relator, nós podemos sentar, conversar, contribuir, quem sabe achar alguma alternativa, mas como está o projeto, eu lhes confesso, e eu sou franco nas minhas posições, que não teria como votá-lo da forma que está aqui, e por isso a minha posição seria de nós caminharmos na busca de um acordo, de um entendimento que não permita que o projeto seja votado, enfim, exatamente como veio lá da Câmara dos Deputados. Que muitas vezes acontece projetos assim, vem da Câmara do dia para a noite, aqui vota correndo e ninguém sabe o que votou. Eu me lembro da Convenção Quadro, por exemplo. O rolo que foi no Rio Grande do Sul e foi votado por unanimidade lá num fim de ano, chegou aqui, aí parou tudo e conseguimos construir, enfim, um grande entendimento. Recebo minhas homenagens, todos os bombeiros militares como os bombeiros civis. E vamos caminhar para um grande acordo, onde os bombeiros e a família de todos os bombeiros sejam, de fato, aqueles que sejam beneficiados e que não traga nenhum prejuízo para toda a nossa gente. Viva todos os bombeiros, civis e militares, militares e civis. Muito obrigado. Agradeço. É capacidade, quase... Viu que tem uma lei que regulou de 2009. Então, aqui, sinceramente, eu acho que é perda de energia nossa nisso aqui. Entendeu? Eu acho que a gente tem que dar uma segurada aqui. Eu vou dizer, essa é a sensação. Eu queria dar aqui essa posição. É preciso dar tempo para essa lei, né, ter seus efeitos. É uma lei importante que regulamenta, como falou o deputado Chico Vigilante, o mercado já está adaptado. Então, é esse sentimento, viu, que eu queria deixar aqui, ao pedir vistas, ao defender que essa lei não prospere, mas essa não é nenhuma posição contrária aos bombeiros militares, muito pelo contrário, né? Então, é essa a minha contribuição. Eu estou com minha assessoria participando aqui desse debate, que vai levantar ponto a ponto o que os senhores falaram aqui, para que a gente possa... O relator é o nosso presidente, senador Jaime Campos. Esse é um homem aqui que consegue juntar todo mundo, viu? Ele é do DEM, eu sou do PT, né? E todos nós... Ah, ele é do bem? Ah, do bem? Porque o senador Jaime é isso, ele escuta, é um homem muito sensível, é um homem com história de vida fantástica, entendeu? E ele sabe ter isso, então eu acho que aqui nós vamos conseguir chegar a um bom termo, né, senador Jaime Campos, tá bom? Muito obrigado ao senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, do Lindenberg, como sempre, ponderado, mas é um homem também de uma sensibilidade, até porque foi prefeito de uma das maiores cidades do estado do Rio de Janeiro, que indiscutivelmente aqui tem dado uma lição, aulas, aqui até pela sua vivência, militância no campo político partidário,
Enfim, eu acho que o mínimo nós temos que buscar aqui é o entendimento, o diálogo, para chegarmos à conclusão que o projeto seja bom para ambas as partes, tanto para o bombeiro civil, para o bombeiro militar, na medida que todos, com certeza, prestam bom serviço à sociedade brasileira. Concedo a palavra ao ilustrador Eduardo Suplicy. Senhor presidente, senador Jaime Campos, quero cumprimentar pelas contribuições dadas aqui ao coronel Blum, ao coronel Casanova, tenente. Solidariedade, preocupação e respeito aos bombeiros militares, aos bombeiros civis, e eu tenho a convicção de que Vossa Excelência vai conseguir chegar a um entendimento entre todos, porque todas as pessoas que trabalham como bombeiros prestam um serviço inestimável ao povo brasileiro em todo o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, do Eduardo Suplicy. Na audição, ilustrador Rodrigo Lohrenberg. Os bombeiros civis, todos os bombeiros militares aqui presentes. Senhor presidente, quando, no ano de 2009, eu tive a oportunidade de me envolver bastante na aprovação do plano de cargos e salários da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, o que fez com que, a partir daquele momento, eu conhecesse melhor a realidade das áreas de segurança pública no Distrito Federal e me aproximasse muito dessas duas corporações. E me marcou muito quando, da sanção do projeto pelo presidente Lula, num grande acontecimento no ginásio de esportes Nilson Nelson, bastante prestigiado pelas duas corporações, que o presidente Lula, no seu discurso, disse que todos nós, um dia, quando meninos, sonhamos ser bombeiros, porque realmente é uma profissão pela qual todos nós temos uma imensa admiração, todos nós temos um imenso reconhecimento e talvez seja a profissão que demonstre com maior clareza a solidariedade do ser humano, que coloca a sua vida em risco para salvar a vida dos outros. Eu quero fazer esse registro, para que fique nos anais da casa, para aí então entrar no mérito desse projeto. Por outro lado, a gente sabe como é difícil a regulamentação, a tramitação de uma proposta de regulamentação de uma profissão no âmbito do Congresso Nacional. Eu não sei de quando é a autoria do projeto do deputado Augusto Carvalho, que ano que ele apresentou, mas sei que ele foi aprovado em 2009. 94, veja, 5 anos. 17 anos. 17 anos de tramitação, porque o Augusto foi deputado muitas vezes, eu ainda era menino quando ele foi deputado pela primeira vez. Você vê, 17 anos de tramitação para o projeto, 94, então 15 anos. 15 anos, porque foi aprovado em 2009, 15 anos. 15 anos de tramitação de um projeto que regulamenta a profissão de bombeiro civil. Então, eu concordo com o senador Lindbergh que, ao mexer nessa denominação hoje, nós vamos trazer problemas, sim, para a categoria, especialmente o que o deputado Chico Vigilante não estava aqui, mas foi informado, que levantou a questão de perder o adicional de insalubridade, seria o adicional de risco de vida, perdão, da sua atividade. Então, eu considero que essa casa, e especialmente esta comissão, que tem no senador Paulo Paim, um dos seus grandes expoentes, como disse aí o nosso presidente, do sentimento... Muito rápido, senhor presidente, porque eu até vejo que os outros colegas, em função de outras comissões que tem, inclusive eu também devo até, vejo como é que nas barrancas do Uruguai, em São Carlos, Água, Chapecó, naquela região, e aí a gente procurar no mesmo horário a defesa civil nossa lá em Santa Catarina, mas não havia preparação para isso, quer dizer, não há recursos, ela é indefesa de um certo modo. Usa a expressão defesa, mas é indefesa. Até muitos pensam em mudar para a proteção civil. É uma questão que, isso aí, ela é muito periclitante. Então, eu entendo que o Corpo de Bombeiros
o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, que é uma espécie de guarda-chuva, e até registra a presença não só do Coronel Moura, que aqui está o nosso comandante do Corpo de Bombeiros aqui presente também, de Santa Catarina, honrando isso. Está também para valorizar, como veja bem, o Corpo de Bombeiros voluntários, civis voluntários em Santa Catarina, está até o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nessa área, lá de Joinville, está aqui presente também. Quer dizer, lá no Estado funciona bem isso. Eu só senti que nós temos que encontrar um caminho, e aí temos que ter um estudo, um trabalho, viu, senador Jaime Campos, para nós harmonizar essa outra, como o seu projeto traz, quer dizer, a proposta do relatório de Vossa Excelência, nós harmonizarmos isso sem buscarmos criarmos conflitos. Eu acho que esse é o trabalho nosso, meu senador Paim. Então, agora nós vamos ter que colocar, como disse antes, a nossa cabeça a trabalhar, vamos harmonizar isso, vamos fazer com que as coisas funcionem, porque o importante é o bem das pessoas, o importante é a defesa, é a segurança. E até logo mais às 2h, quem puder comparecer, então, para ouvirmos essa personalidade da Defesa Civil nas Américas e para nós trabalharmos nesse sentido. Muito obrigado, minha parte. Agradeço a Vossa Excelência. Laorde, senador Paulo Paim. Senador Jaime Campos, vai ser bem rápido. Eu só queria lembrar a todos que há um movimento, inclusive, na Casa, dificultando o máximo a regulamentação de profissão. Se cair essa aqui, nunca mais regulamenta. Vou dizer para vocês, porque há um movimento muito forte, vocês sabem, lá na Câmara também, foi criada até uma comissão especial para ver quais as exceções que poderá ser regulamentado, e aqui também. Então, nós temos que ter claro onde estamos, qual é o mato que estamos lenhando, como diria um Galdério meu lá do Rio Grande. É uma profissão que está regulamentada, detalhadamente, garante direito para esses trabalhadores e que, se por um motivo ou outro cair, podem saber que nunca mais. Agradeço a Vossa Excelência, senador Paulo Paim. A mesa definiu aqui o seguinte: em nome que representa o Corpo de Bombeiro Militar, vai falar, depois, de forma consensual, escolhido por eles, para fazer as suas considerações finais, o Tenente-Coronel Marco Vinícius Braz falará em nome dos bombeiros militares. E aqui, em nome dos bombeiros civil, denominado bombeiro civil, eu consulto os dois representantes, tanto Ivan como o Chico, qual dos dois gostaria de fazer a sua consideração representando os bombeiros civil? Ivan, né? Então, vai falar em nome dos bombeiros civil, o Ivan. Tanto o coronel Marcos como o Ivan têm 5 minutos para fazer as suas considerações finais, em nome dos dois deputados federais aqui presentes, de forma democrática, o Chico ou o deputado Augusto. Vossas Excelências também definem para nós sermos bem brancos. Então, Augusto, que já é autor do projeto que foi aprovado depois de 15 anos, falará o deputado Augusto Carvalho. Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos, senador. Senador, Coronel Marcos. Obrigado. Que pena Obrigado. que os senadores já se ausentaram aqui da comissão, né? Mas 4 pontos me chamaram a atenção. Até para a gente afastar essa cortina de fumaça. Uma coisa é o que dispõe a Lei 11.901, que é sobre bombeiro civil, e a outra situação é o que dispõe a Lei 9.608 de 96, que é sobre a questão de voluntariado, que na verdade, os bombeiros voluntários de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul se amparam. Tá? São coisas distintas. A Lei 11.901 é de autoria do deputado Augusto Carvalho. Isso. E a Lei 9.600? E 8 de 96 trata sobre voluntariado. 9.608. Isso, exatamente. De 96 trata sobre voluntariado. São coisas distintas, para não misturar as coisas de bombeiro civil com bombeiro voluntário, né? Só para diferenciar. Bom, com relação à fala do senhor, senador Paulo Paim, com relação à regulamentação da profissão, há um equívoco da parte do senhor. Essa profissão ela não foi regulamentada. Eu estou aqui com o relatório final do Ministério do Trabalho, que eu gostaria de ler para o senhor só a conclusão. Por essas razões, opinamos pela impossibilidade da regulamentação pretendida, porquanto, como se disse acima, a proposta de regulamentação pretende recuperar pelas mesmas ou semelhantes redações dispositivos que foram vetados pelo excelentíssimo senhor Presidente da República. Ela não foi regulamentada. Outra questão... Me permita?
Outra questão... Eu queria lhe passar para suas mãos o documento que eu recebi aqui, Ministério do Trabalho e Emprego, CBO, Classificação Brasileira de Ocupações... Eu já ia tratar sobre isso aí, se o senhor me permite. Mas eu vou lhe entregar em mãos depois. A questão da Classificação Brasileira de Ocupações, senhores, ela simplesmente define o que as atividades fazem, nada mais do que isso. Com relação ao que eles falaram de bombeiro hidráulico, bombeiro eletricista, bombeiro frentista, enfim... Em sã consciência aqui, senhores, a gente sabe perfeitamente que não há uma vinculação de bombeiro hidráulico com bombeiro militar ou com bombeiro civil. E ninguém aqui, no caso de emergência, vai ligar para um bombeiro hidráulico ou para um bombeiro frentista. São questões distintas e as denominações estão equivocadas. Bombeiro hidráulico nada mais do que é um superencanador. E aí a gente poderia muito bem corrigir que é um equívoco, sim. E essa legislação aqui, a que a gente pretende, como queremos deixar bem claro aqui, ninguém é contra a profissão, senhoras e senhores. Ninguém é contra a profissão. A gente só quer deixar bem claro qual é o limite de atuação de competência de cada um. E outro ponto importante que foi tratado aqui foi a questão da perda do adicional de periculosidade de 30%. Senhoras e senhores, se essa legislação, que possui 11 artigos, dos quais eu desconsidero 2, o primeiro e o último artigo, um que dispõe sobre a profissão e o último artigo dispõe sobre a data de vigência, me sobram 9 artigos. 3 foram revogados, 3 foram vetados, me sobram 6. Desses 6, eu tenho ainda mais dois vetos. Senhoras e senhores, se a gente perdesse esse artigo aqui, que trata sobre a questão da adicional de periculosidade, eu tenho aqui a cópia da CLT, o artigo 193. Essa legislação 11.901 simplesmente fez cópia ipsiliteris da CLT, que já está aqui nos amparando há muitos anos, desde 1977. Então, ela não está vinculada, volto e repito aqui com ênfase, ela não está vinculada à denominação de bombeiro. Se assim fosse, toda a profissão que trabalha com atividade de perigo e de risco e que fizesse jus à percepção do adicional de periculosidade, todos deveriam ser bombeiros. E isso é errado, senhoras e senhores. Isso é um equívoco. Isso foi, na verdade, uma tentativa aqui, na minha avaliação, de poder lançar cortina de fumaça sobre o verdadeiro foco da questão. Não há perdas salariais, não há perdas de emprego, uma vez que a legislação só vai alterar onde se leia-se, mais nada, é isso. O Corpo de Bombeiros jamais iria propor um projeto de lei que viesse a prejudicar qualquer categoria, não faz parte do nosso espírito de bombeiro isso. Então, quero deixar bem claro, senador. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Eu solicito a nossa assessoria que, por sinal, leva a termo aqui a explanação do coronel Marcos aí, para nós possamos fazer a conclusão do nosso relatório. Os dados que citaram aqui, as informações, ela é precisa e vai enriquecer o nosso relatório como relator da matéria aqui nesta comissão, diante de que ele diz que no artigo 193 da CLT não vem prejudicar os bombeiros civis, ou seja, não haverá a retirada dos 30% que é pago a título de insalubridade, de periculosidade. Gostaria que anotasse para fazermos estudar a matéria, para que não haja nada de forma inconcreta. Com a palavra, o Ivan. Vossa Excelência tem 5 minutos para fazer as suas observações e considerações finais. Muito obrigado. Primeiro, foi uma honra muito grande ter opositores tão nobres aqui. E eu espero muito que eu tenha conseguido me fazer entender do quanto é crítico esse assunto. Aqui não é só os 30% que estão em jogo. Aqui é uma profissão, é uma categoria. É um emprego de milhares e milhares de pessoas país afora. Se eu sou empresário e mudo essa definição para brigadista particular, no dia seguinte eu mando embora todo bombeiro que eu tenho na empresa. Mando embora. Porque não vai ter nenhum motivo para mim ter. Porque eu já tenho brigadista na empresa. Desde 77, toda empresa tem que ter brigadista. Para que eu vou ter um bombeiro que é um profissional especializado em segurança e prevenção a acidentes e emergências? Não é só incêndio, é tudo. Qualquer situação de emergência química, emergência de salvamento, emergência de resgate. Primeiro socorro, sim, e bem treinado, aliás.
O currículo de bombeiro civil, que era uma lástima, que era 60 horas na primeira norma, foi mudado para 250 horas na segunda norma técnica, e agora a gente já vai mudar para 450, alinhando com o sul do Brasil, que tem um treinamento muito bom. Então, eu estou com um peso enorme aqui de conseguir me fazer entender da quanto é crítico isso para tantos profissionais no país afora. Já existe uma lei, não está regulamentada? Não está, porque a lei está muito ruim. Na verdade, eu acho que a lei assim, atrapalha bastante alguns pontos. Mas esses pontos que precisam ser resolvidos já estão em trabalho. Já existem comissões nossas. Isso só foi para frente porque o Bombeiro Civil não era bem organizado no país. Hoje temos um conselho. Conselho Nacional de Bombeiros Civis, que é cartorial ainda. Eu conto com a ajuda dos senhores para que seja uma entidade que realmente a profissão, com poderes sobre a profissão, como é a OAB, como são todas as outras que fazem um trabalho sério, cuja missão específica e clara é conscientização, defesa e desenvolvimento da profissão de bombeiro civil no país, em toda a sua aplicação. E vai mexer com voluntário, sim, porque, pela lei do voluntariado no Brasil, voluntário é a pessoa que exerce uma profissão, uma atividade, sem remuneração. Então, todo bombeiro civil, ele está exercendo a atividade de bombeiro civil, sim. Você tem a norma técnica. Você não, a norma técnica não tem poder de lei? Tá, você tem o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei. E no Código de Defesa do Consumidor, você tem um item específico que diz que toda empresa, entidade que ofereça serviço ou produto tem que atender a disposições específicas, que atendem Metro, que atendem Anvisa e que atendem normas ABNT, se houverem. Existe uma norma ABNT de bombeiro civil. O pessoal aqui em Brasília, que está oferecendo brigadista, está ignorando a norma. Está ignorando o Código de Defesa do Consumidor. Isso no país. Então, senhores, existe a profissão, precisamos defender, e parte do trabalho do Conselho é preservar ou proteger a sociedade de profissionais ruins. Como citaram, tem profissional ruim civil? Tem, claro que tem. Tem profissional ruim militar? Tem. Tem senador ruim? Talvez tenha. Não é por isso que vamos fechar o Senado. Tá? Não é por isso que vamos fechar o Senado. Senhores, por favor. Não é por isso que vamos acabar com a corporação militar. Vocês sabem que tem militar ruim, vocês sabem que tem civil ruim, mas não é por isso que vão extinguir a profissão de bombeiro civil, vamos mudar o nome. Não é por isso que vão acabar com o bombeiro militar. Todos são importantes. Nesse país, todos são importantes. Eu espero, sinceramente, que essa casa simplesmente rejeite esse projeto. É muito fácil de resolver. Rejeitou ele, acabou. A lei de bombeiro civil continua, a profissão continua, e aí vamos melhorando a lei. Eu acredito que não pode ser o polícia militar, o bombeiro militar, dono de uma profissão civil. Eu acho que tem que ser o Ministério do Trabalho que delibera sobre isso. Eu acho que tem que ser questão de saúde, questão de defesa civil. Defesa civil, temos um exemplo excelente no município de Francisco Morato, que normalmente quem comanda defesa civil é ex-militar. O cidadão aposenta e vai lá ser chefe de defesa civil. Tá? Se você pega Francisco Morato, que não sei como, o coordenador de defesa civil lá é um técnico em edificações, bombeiro civil, que conseguiu instituir bombeiros civis integrando o efetivo da defesa civil lá. Você tem 40 homens civis lá integrando, com o repasse da prefeitura. Eles repassam verba para equipar e operacionar esse pessoal. Deu tão certo que a defesa civil do município de Francisco Morato presta assistência para os bombeiros militares que trabalham na região. Quando tem uma emergência em município vizinho, eles ligam pedindo ajuda, e o pessoal vai. Do mesmo jeito que em Santa Catarina você tem os bombeiros militares, no Rio Grande e tantos outros lugares. O bombeiro civil ajuda. Desastre do Rio de Janeiro, foram 2 forças-tarefas civis lá. Foi o pessoal do Grupo Arcanjo, que é um grupo de elite dos bombeiros civis de Santa Catarina, que chega para socorrer os municípios que não estão dando conta sozinhos. Foi o pessoal do Rio Grande do Sul, o grupo de primeira resposta a desastre. São bombeiros civis. Viajaram 2.000 quilômetros para chegar lá. E foram acolhidos e prestaram serviço, sim. Receberam homenagem da Corporação Militar quando saiu. E importante, Estado do Espírito Santo e Estado do Rio de Janeiro, Corporação de Bombeiro Militar, oferece registro e oferece habilitação para bombeiro civil trabalhar, que eu também acho errado. Mas eles reconhecem esse profissional e aprovam. Então, senhores, bombeiro civil precisa de ajuda e eu preciso de vocês. Agradeço a Ivan e passo a palavra para as suas considerações finais. O ilustre senador, deputado, futuramente senador, Augusto Carvalho, para suas considerações finais.
Obrigado, presidente, pelos seus desejos. Mas eu queria aqui homenagear a paciência, o espírito democrático do presidente dessa sessão e da comissão, o senador. O Paim, que, como autor do requerimento, esteve aqui o tempo todo. E eu colho as palavras do senador Lindbergh para pensar, por que esse gasto de energia para debater uma lei que tem um ano, né, de implantação? Aliás, por que houve até uma presença de membros do Corpo de Bombeiros Militar que estão aqui, eu não sei se preocupados com algum atrito, algum conflito, né, que a nossa lei, aprovada, sancionada pelo presidente Lula, poderia provocar. Nós queremos que, cada vez mais, os nossos queridos integrantes da Corporação dos Bombeiros Militares do Brasil possa, cada vez mais, dar exemplo de competência, de eficiência, né, com equipamentos de última geração para poder proteger a nossa sociedade. Toda a exposição que foi feita aqui, nós aplaudimos e queremos que, cada vez mais, os nossos oficiais, os nossos soldados, todos os integrantes da corporação possam ser exemplo a ser seguido em nosso país. Agora, eu peço licença ao presidente, né, que saudeia o exercício de seu espírito público e democrático. Eu não posso ficar calado quando essa humildade que eu vejo da parte de todos os senadores, eu vejo sendo afrontada quando o senhor tenente-coronel Vinícius faz alusão a que essa lei nossa foi copiada da CLT. Falta humildade ao senhor tenente-coronel Vinícius, a ter respeito aos parlamentares, ao autor da lei, aos parlamentares que participaram nas comissões onde tramitou o projeto por 15 anos, 17 anos, até ser sancionado, em que teve a participação, era relator na Comissão do Trabalho, o deputado Chico Vigilante, tantos outros que participaram. Então, dizer que a lei é uma cópia da CLT, ou que isso tem uma cortina de fumaça, parece que há aqueles que querem atiçar um segmento contra o outro. E não é esse o espírito do projeto, da lei, né, da nossa lei. O autor, que infelizmente não está aqui, é uma pena que não possa estar aqui para esse debate, mas o autor, quando propôs a desconstituição das conquistas que foram consagradas, não sei que cortina de fumaça, que conflito ele quis atiçar, né, com a propositura. Agora, definitivamente não foi o Congresso Nacional que aprovou a lei, que teve a sanção do presidente da República e que tem os corpos de bombeiro país afora, tem de obedecer e não forjar normas técnicas afrontando o espírito da lei, que tem que ser cumprida por todos. Então, presidente, eu quero agradecer mais uma vez a possibilidade de estar aqui reunido, elogiar a iniciativa do senador Paim e fazer um apelo derradeiro, né, para que Vossa Excelência, com o espírito democrático e a tranquilidade e a sabedoria que já amealhou ao longo de tantos anos de vida pública, que Vossa Excelência possa rejeitar essa propositura para que a intranquilidade, né, seja superada e todos possam trabalhar pelo nosso país. O Corpo de Bombeiros Militar, na sua função precípua, o Corpo de Bombeiro, os bombeiros civis, nas suas atribuições especificadas pela legislação, e todos os cidadãos brasileiros, cada vez mais preocupados em construir uma sociedade mais fraterna e democrática. Muito obrigado, senhor. Agradeço ao ilustre deputado federal Augusto Carvalho, diante das suas considerações finais.
E parece que o Tenente Coronel quer fazer apenas a observação. 1 minuto a Vossa Excelência para nós concluirmos aqui a nossa... Sim, senhor. Depois eu vou querer uma partezinha pela citação que ele me fez, que eu acho que houve um equívoco por parte do Está assegurado a Vossa Excelência também. Exato. Só para... Se me permite, senador, só para corrigir a informação que o deputado Augusto Carvalho repassou para os senhores, eu vou ler o inciso 3º do artigo da Lei 11.901, do artigo 6º, e vou ler o parágrafo 1º do artigo 193 da CLT. Bom, o inciso 3º do artigo 6º da Lei 11.901 diz o seguinte: o adicional de periculosidade de 30% do salário mensal sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios e participações nos lucros da empresa. Agora eu vou ler o parágrafo 1º do artigo 193. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações no lucro das empresas. Se não for igual, eu realmente não consigo entender. Senhor presidente. Deputado. Senhor presidente, eu acho que primeiro o coronel Vinícius, conforme disse o deputado Augusto Carvalho, tem que ter o mínimo de humildade. Querer dar lição a senadores e deputados não é de bom termos. E mais, a nossa categoria de vigilantes... E não ajuda a aprovar o projeto. A nossa categoria de vigilantes é uma das que trabalha numa situação de risco. Todo mundo sabe que é de risco. Está na CLT, mas não tem uma lei dizendo que tem que receber, não recebe. Policial militar trabalha sob uma situação de risco, não tem risco de vida. Bombeiro militar aqui, que eu acho que a corporação devia ter vindo toda aqui, brigar para ter o mesmo tratamento que estão os bombeiros civis. Também não tem risco de vida. Deveria ter os 30% de risco de vida. Não tem. Portanto, não venha citar a CLT, porque tem muito artigo na CLT que não está regulamentado e por isso que não é pago. A lei do deputado Augusto Carvalho regulamentou essa parte do Bombeiro Civil. Nós estamos brigando agora e contamos, inclusive, com o apoio de Vossa Excelência, que no Senado, Vossa Excelência votou a favor da aprovação do risco de vida dos vigilantes. Senhor presidente, eu não quero entrar na polêmica, até pelo respeito Senador que Paulo eu tenho Paim. por todos, concluímos. Mas eu sou obrigado a me dirigir de novo ao Tenente Coronel Vinícius. Tenente, quando eu disse que aqui nessa casa, lá no Ministério do Trabalho, eu não mando nada e nem sei nada e nem posso. Aqui, projeto de regulamentação de profissão não passa nenhum. E o que diz a lei do Augusto Trabalho, do nosso Augusto Carvalho? Dispõe sobre a profissão de bombeiro civil e dá outras providências. Foi isso que eu disse. Nenhuma lei mais, como essa aqui, Augusto, se essa cair, aqui será aprovado. Ela é auto-aplicável a partir do que está aqui. Isso aqui, para nós que dispõem sobre a profissão, de qualquer outra profissão, aqui dificilmente é aprovado. Foi isso que eu quis dizer. Não tem nada a ver se o Ministério do Trabalho resolveu ou não ampliar ou diminuir o poder da lei que nós aprovamos. E, para mim, o projeto do Augusto Carvalho, na mesma linha que vocês agora debateram, eu acho que ele só reforça, veja a importância. Na lei dos bombeiros diz, dentro da lei, não lá na CLT, está aqui na lei, o adicional de periculosidade de 30%. Olha, se isso não é importante, é importante, é importante. O princípio que está lá na CLT, mas você colocar dentro de uma lei, eu digo isso com todo respeito ao Tenente Coronel Vinícius, eu sou autor do Estatuto do Idoso, da igualdade racial, da pessoa com deficiência, participei das crianças e dos adolescentes. Nós buscamos muitos artigos que estavam em outras leis e colocamos lá dentro do Estatuto para ter muito mais força no corpo principal. Então, o Augusto ter colocado aqui que o adicional de 30% é assegurado a todos, configurado na lei, não há dúvida nenhuma que não tem que ser pago. Eu duvido que você consiga colocar de novo isso aqui, porque para os vigilantes eu não estou conseguindo, nem na área pública e nem na área privada. E tenho tratado disso, meu querido senador Jaime Campos, há muitos anos. Mas, enfim, eu quero mais agradecer a todos, tanto os bombeiros civis como militares. Quero confiar muito no meu senador Jaime Campos, que é relator da matéria. Estou disposto a colaborar para a gente construir uma redação que contemple a todos. Fiquei aqui do início ao fim com muita satisfação. Acho que o Tenente Coronel pegou um pouquinho pesado, Vinícius, mas quero aqui render minhas homenagens ao Tenente Coronel Müller, Coronel Brum, Tenente Coronel Vinícius, Coronel Casanova, ao Augusto Carvalho, ao Chico, ao Ivan e ao Chico Bombeiro. Cada um aqui cumpriu o seu papel da sua forma de defender os seus pontos de vista. E eu tenho certeza que o meu presidente há de colaborar muito para que a gente avance
E repito de novo, numa linha que fortaleça todos os bombeiros, militares e também os civis. Excelência, senador Paulo Paim, antes de concluirmos, declararmos encerrado, quero agradecer a todos os convidados que tiveram as suas participações, sobretudo prestando bons esclarecimentos. A audiência pública, senador Mozarino, tem essa vantagem. Você ouve as partes interessadas e você consegue chegar à conclusão aquilo que efetivamente é melhor. Muitas das vezes, talvez, por falta de entendimento do diálogo, você faz encaminhamento da matéria, Chico Vigilante, talvez de forma errada, que pode, às vezes, prejudica um lado ou outro. Então, quando o senador Paulo Paim nos solicitou, entrou com requerimento dessa comissão, solicitando essa audiência pública, eu, como presidente, tenho procurado fazer de forma mais transparente possível e, acima de tudo, presidir aqui sem questão de particulares, sobretudo questão política partidária. O presidente da comissão tem o papel de ser aqui um juiz, e, sobretudo, ser de forma responsável. Então, eu, particularmente, nesta matéria aqui, como relator, eu tive que me inteirar, de tal maneira, quando nós fizemos o nosso relatório, que seja um relatório consistente e, acima de tudo, que não busca prejudicar qualquer o que seja, muito pelo contrário. E a comissão, é bom que se esclareça, ela é a comissão que busca a regulamentação de todas as profissões do Brasil. Esta é a comissão que todas essa matéria, neste caso, ela passa por aqui. De tal maneira que eu acho que ensejou, através desta audiência pública, realmente opiniões diferenciadas, todavia, isso é democrático. É democrático. Acho que o Brasil só caminhará para ser um país, de fato, que a sociedade possa emitir as suas opiniões, é através de audiências como essa e de ambientes como esse, é que nós vamos construir, com certeza, a democracia que sempre nós sonhamos. Eu, particularmente, sempre sonhei, né, com a democracia, até porque vinha militando no campo político já há alguns anos, até de família, né? Meu irmão também já foi governador, senador, prefeito, deputado federal, pela terceira vez, por sinal, aposentou lá no Tribunal de Contas, voltou 3 vezes deputado federal, hoje se encontra na Câmara dos Deputados novamente. Eu disse, rapaz, não sei o que você está fazendo aqui. Chega! Ele falou, não, eu gosto, aposentou mesmo, ainda tendo mais 9 anos ainda para aposentar lá no Tribunal, aposentou e retornou ao Congresso Nacional. Foi constituinte, senador, primeiro secretário da Casa, enfim. Eu, particularmente, já fui prefeito também 3 vezes da minha cidade, muita honra, que é a cidade de Várzea Grande, governador do Estado por 4 anos, por sinal, fui eu, coronel, que teve a primazia de emancipar o Corpo do Bombeiro da Polícia Militar, ou seja, tendo a ele uma PEC da nossa Constituição lá, para que ele tivesse a autonomia administrativa, financeira, foi no meu governo, porque ela era vinculada à Polícia Militar, então tinha muita dificuldade até para o bom andamento da instituição, nós que emancipamos, naquela oportunidade houve um avanço, e hoje o Bombeiro de Mato Grosso, indiscutivelmente, também faz orgulho da nossa população. Enfim, o bombeiro é respeitado no Brasil todo. Ninguém pode desconhecer pelos belos e bons trabalhos que tem prestado. Entretanto, quando se propõe aqui, eu acho que a matéria que foi discutida aqui de forma bastante ampla e nos deu a oportunidade para conhecer tanto o bombeiro civil, quanto mais ainda, melhor, o bombeiro militar. De tal forma que agradeço a vossas excelências aqui, aos convidados, acho que transcorreu dentro de toda a normalidade possível e tivemos esse momento ímpar, rico, da política brasileira, sobretudo no campo do diálogo, do entendimento. Agradeço a todos, desejo saúde, felicidades e, como não havendo mais nada a tratar, declaro encerrado a presente sessão. Muito obrigado.